Olá, caríssimos e caríssimas. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, né? Autoridade suprema de fé e praxis para o salvo em Cristo Jesus. A leitura e estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Eu sou o professor Daniel Ramos. Rujam os tambores, porque estamos na 13ª lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Rujam os tambores, porque professores e professoras, é para nós, hein? A leitura da Bíblia e a educação cristã no textuário persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. Eu tive uma professora amiga quando eu dei aula de história no estado. E a gente ia e voltava juntos na condução. E ela me falava: Daniel, ser professor é sacerdócio. Nenhuma profissão se compara ao profissional que ensina. É sacerdócio. Verdade prática: a leitura e o estudo da Bíblia fortalece a fé e a comunhão com Deus. Quando eu chego na igreja, porque eu não sou pastor, presbítero, não sou diácono, não sou nada disso. O que você é? Bom, eu sou professor. Eu sou professor e tenho muito orgulho de ser professor. Ele vai usar o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 16, que eu vou ler na minha Nova Almeida atualizada, evidentemente, né? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Vamos lá? 1 Timóteo. Cadê 1 Timóteo? Aí. 6, versos 16. Isso. Não, é 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 16. Isto mesmo, Daniel. Estou tão emocionado que nós estamos encerrando esse trimestre que eu estou até me permitindo um rápido devaneio aqui. Vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Você me acompanha? Pode ler aí na sua revista de escola dominical, não tem problema não. Você lê na sua tradução preferida. Não existe a melhor, né, gente? Existe a tradução, parece que tem uma editora aí que vai lançar uma Bíblia na tradução literal. E eu tô doido para ter essa Bíblia porque ajuda bastante esse tipo de documento, né? A gente não vai usar para o dia a dia, porque senão ninguém vai entender o que você está falando. Mas nós somos professores, estudiosos, é um objeto de pesquisa muito valioso. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 16. Olha que textão, hein? Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Essa expressão Salvador de todos é perigosa. O pessoal do universalismo adora usar isso aqui, né? Salvador de todos, especialmente dos que creem. Mas isso aqui não é assunto pra gente, não. Eu estou só atormentando a sua vida. Que graça tem ser professor se a gente não provoca alguém querer conhecer mais? Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra,
na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Gente, o texto é bonito demais. Me perdoe parar de ler para admirar, para adorar. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mão do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Cuide desses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. É um texto... desculpa, gente, eu até me emociono. É bonito demais. E essa tradução aqui colocou ainda mais bonito ainda. Meu Deus, se é que é possível uma coisa dessa. Perdão, emocionei aqui. Vamos para a nossa lição, que vai ser dividida em pelo menos 3 tópicos. O primeiro, a Bíblia é o livro-texto. Livro-texto aqui tinha que estar em hífen, né? Livro-texto da escola dominical. Segundo tópico, a educação cristã e a formação dos leitores da Bíblia. O terceiro tópico, é preciso ler a Bíblia diariamente. Meu Deus, alguém vai falar isso além de mim? Opa! Alguém perguntou para mim assim, no início desse ano, né? Porque nós estamos no primeiro trimestre de 2022. Aí alguém fala, irmão Daniel, você não tem um programa de leitura da Bíblia em um ano? Eu falei, eu não. Deus me livre de ler a Bíblia em um ano. Aí a pessoa virou para mim, credo, professor, você é contra ler a Bíblia em um ano? Eu falei, sou. Bíblia é como um prato de comida que você ama comer. Pensa na comida mais gostosa do mundo para você, aquela que você ama comer. Quando você come uma comida que você ama comer, você não come. Eu tenho que comer aqui em 10 minutos. Deixa eu acelerar. Não. É o que nós chamamos de degusta. Você vai comendo. Delícia. Devagar. Tipo como se estivesse pelejando ali, uma guerra para aquele prato não acabasse jamais. É assim que a gente lê a Bíblia, gente. A gente não lê a Bíblia no método, tem que ler um ano, quantos capítulos por hoje? Aí você lê naquela correria para bater a meta do dia. Mas degustou? Você sabe o que você leu? Absorveu alguma coisa? Eu não gosto muito desses métodos, não. Claro que não tem outro jeito. Se você tem só esse método e você só sabe ler assim, é interessante você ler, acaba tendo alguma coisinha assim. Mas se você quiser absorver mesmo, começa ali em Mateus, meu querido. Vai até Apocalipse, quando terminar Apocalipse, começa em Gênesis, vai até Malaquias. Bem devagar, bem devagar. Eu conheço uma senhora do círculo de oração que ela fala, irmão Daniel, eu sou crente desde menina. Ela já deve estar na faixa de uns 60 anos. Eu sou crente desde menina. E eu falo para você, acho que eu já li a Bíblia umas 50 vezes. Falei, mas como é que a senhora consegue fazer isso? Ela falou assim, olha, eu acho que eu já li umas 50 vezes, por quê? Porque eu não paro de ler. Eu vou fazendo de Gênesis a Malaquias, depois que eu terminei Mateus até Apocalipse, e eu termino e começo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, desde menina, porque papai ensinava a gente a orar a Bíblia, ler a Bíblia, crer na Bíblia, viver a Bíblia. Papai ensinava a gente assim. Infelizmente, a nossa época de hoje é uma época muito analfabeta, né, do ponto de vista bíblico. O pregador lê a Bíblia, na hora que termina de ler a Bíblia, você fecha a Bíblia e coloca do lado. Como assim? Você faz isso numa aula do professor? Você está com a revista Escola Dominical, lê o texto e já coloca do lado. Vamos ver o que ele vai falar. Não, está aqui, ó. Está no texto, na Bíblia. E isso é maravilhoso. Mas, enfim, devemos, né? Mas e a Bíblia digital? Irmão, tem a Bíblia que você quiser, de caderno, igual eu tenho aqui, ó.
a minha anotação, uma Bíblia mais de luxuosa, com capa de couro, Bíblia mais robusta, com o texto mais endossado, a que você quiser, digital, no aplicativo, no seu celular, eu quero que você leia. Independente de qual material que você está usando, leia a Bíblia. Viva a Bíblia. Deixa a Bíblia falar com você. Hein? A gente cantava, né, quando era criança. Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. Faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça uma oração. Isso aqui é pra crente raiz, meu querido. Nutella não sabe dessas coisas, não. Quando a gente era do Poderino de Jesus, a gente cantava isso, né? Vamos lá pro nosso texto, que já deu uma introdução muito grande, né? O que eu não queria acabar esse trimestre, gente. Eu não queria. Pelo amor de Deus, esse trimestre tá bonito demais. Esse trimestre podia ter virado um semestre. É muito lindo esse trimestre. Ah, não. Chateado, viu? Hashtag chateado. Vamos lá. Vamos ver a Bíblia como livro-texto da escola dominical. Nós temos aqui o que eles vão chamar de currículo adotado. Depois vamos ter a prática pedagógica e o padrão ético-moral. Vamos lá. A escola dominical, ou como a gente gosta de chamar, a escola bíblica dominical, a EBD, é por excelência ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são as lições bíblicas. Aqui ele vai fazer um merchandising, né, para a questão da CPAD. Existem outras revistas, né, batistas, de outras assembleias, né? Existem ministérios das Assembleias de Deus que faz a sua própria revista, e enfim. Mas enfim, vamos continuar. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. João 5,39. O currículo da EBD, eu gosto de EBD, gente, é a Escola Bíblica Dominical, não é a Escola Dominical. Preserva a doutrina suprema da Palavra de Deus como única regra de fé infalível, de fé e prática, segundo Timóteo 3, 14 a 17. Em vista disto, as doutrinas bíblicas, que a lição da escola dominical, reproduzem no material didático, servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Salmo 119 e 105. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Interessante a proposta que é a escola dominical. Eu só pediria, se tiver alguém da CPAD me ouvindo, pega um pouquinho mais pesado, que a gente gosta, né? Não tenha um medo, né? Não dá uma tristeza quando você vê que o autor está na beiradinha de ir e não vai, sabe? Aí fica aquela coisa mais como se estivesse rodeando a vida toda, igual o índio pulando ao redor da fogueira. Querido, sou pentecostal, pula no fogo. A prática pedagógica. No contexto da escola bíblica dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, segundo Timóteo 3,16, a fim de produzir verdadeira transformação da velha natureza humana, Efésios 4, 22, 23. A EBD terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10 ao 12. Aí ele vai falar um pouco agora sobre o padrão ético-moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Mateus 24, 35. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável.
1 Pedro 1,25. A fonte da autoridade bíblica é Deus, né, irmãos? Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Isaías 40, verso 8. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a EBD também atua como multiplicadora dos multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja zela pelo ensino sólido das lições bíblicas. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas, eu tô emocionado, gente, né? Dá moral aí, porque tô chateado realmente que tá acabando esse trimestre. Eu amei esse trimestre. Foi um prazer fazer cada lição dessa. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. 1 Timóteo 4,6, 2 Timóteo 3,10. Aqui ele vai falar a respeito da questão a vida e o ensino. Né? Esse tópico primeiro todo está nessa perspectiva. Qual é o propósito do professor? Ensinar, né, através do programa proposto, mas também ensinar através da sua vida exposta. Porque o professor que ensina pelo programa proposto e é contradizente na sua vida exposta, ele está fazendo um serviço contrário, né? Eu amo a Escritura, sou apaixonado com a Escritura, eu gosto de ensinar a Escritura. Amo. Posso estar infartando aqui, ó. Daniel, tem uma aula ali, eu levanto na hora. Melhorei, tô bem, tô ótimo. Amo. #amo ser professor. Sinopse primeiro. A escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática da Sagrada Escritura, portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual como coletivo. E quando a gente está falando de ensino, também falo também da questão do discipulado. O discipulado, né, que é o âmbito ali, escola dominical, discipulado, estudo bíblico, roda de Bíblia, tudo isso é catequese, né? É a forma de catequizar as pessoas, seja permanente ou não. Tudo isso implica-se também um preparo para quem vai fazer a tal tarefa. É necessário, né? Prepararmos. Porque uma pessoa despreparada ensinando quem não sabe nada, ensinar quem não sabe nada, né? Apesar de que nós sabemos que nós temos muitas igrejas que são carentes de pessoas bem preparadas para isso, né? Mas vamos orar para o Senhor dar graça aos irmãos que voluntariamente se esforçam, mesmo tendo consciência que não tem tanto preparo assim, e acaba honrando o nome do Senhor, não deixando a obra parar. Eu cheguei até hoje no Evangelho, irmãos. Eu sou nascido e criado no Evangelho. Já fui aluno de professor de escola dominical que era semi-analfabeto. Não vou mentir. Mas isso não atrapalhou minha espiritualidade. Como aluno eu fui atrás, porque quem faz o curso é o aluno, não é o professor. O professor direciona. Mas aquele irmão semi-analfabeto, eu não vou dizer o nome dele aqui, eu nem sei mais se ele está vivo. Foi na classe de escola dominical. Algumas pessoas até davam umas risadinhas quando ele errava uma palavra ou outra. Ele tinha tanta paixão pela Escritura, pela Bíblia, tanta paixão, você não tem noção, que ele me ensinou muito mais pela vida dele do que pelo que ele expôs em sala de aula. Muito mais. Eu nunca vou esquecer. E me inspirou a me apaixonar também. Entendeu? Então foi uma pessoa, eu diria, fundamental na minha vida. Fora da minha casa, né, gente? Eu sempre digo que os meus primeiros professores de teologia são os meus pais. É com meu pai e minha mãe que eu aprendi a ter zelo pela obra do Senhor. Foi eles que me ensinaram a reverência na casa do Senhor. Foi eles que me ensinaram a amar a casa do Senhor. Eu lembro que uma vez nós ficamos responsáveis por limpar a igreja. A coisa mais linda do mundo era a véspera de ceia do Senhor. Por exemplo, a ceia ser no domingo. Em São Paulo geralmente a ceia é sábado, né? A ceia ser no sábado à noite,
né? Geralmente é sábado à noite, né? Domingo de manhã. É aqui em Minas que tem o costume de ceiar pela manhã. Aí o meu pai levantava de manhã, né, cedo, jejuava, pegava todos os utensílios da ceia, ia dar brilho naquilo tudo, e ali ele ia cantando os hinos da harpa, ia falando em língua, assim, tendo a presença do Senhor, e eu ali quietinho, ali, né, enxugando aquilo, colocando o sol para ficar brilhando, bonitinho, porque era um zelo, irmãos. Tinha que colocar passar bem passadinha a toalha da mesa. Era tão simples e ao mesmo tempo tão bonito, tão puro. Tinha tanta santidade. E às vezes meu pai, com aquele homão, né? Ele disfarçava assim aquela lágrima, né? Disfarçado assim. A gente, que é criança, é muito vivo, né? Rolando assim, a gente sentindo a presença do Senhor naquela coisa gostosa. Era uma liturgia. O ato de... Eu adorava, sabia que era véspera de ceia, eu não era batizado ainda, mas eu amava. A minha ceia era participar de preparar a igreja para a ceia do Senhor. Não tinha ornamento. Quem é que podia comprar um buquê de flores? Era muito caro isso na época, era só toalha e os negócios tudo bem limpinho, mas a igreja toda perfumada, toda arrumadinha, toda limpinha. Nossa, mas dava um prazer quando eu olhava aquilo tudo e meu coração se enchia. Até hoje eu ainda tenho o cheiro daquele lugar no meu nariz. Até hoje eu tenho o cheiro, eu consigo lembrar. Até hoje eu sinto ainda a sensação nas minhas mãos de tocar aqueles utensílios para preparar para a ceia do Senhor. Era muito bonito, muito santo. Né? Era igual hoje que tem tantos enfeites, tanta coisa luxuosa, glamourizada, né? Não era simples e santo. Só isso. Eu tô falando com vocês que eu tô emocionado, mas vamos lá. A educação cristã e a formação dos leitores da Bíblia. Vamos lá, nós temos pelo menos 2, 3 pontos. Ele vai falar sobre o conceito de educação cristã, objetivos da educação cristã e a capacitação dos alunos. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Tipo eclésia, né? No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe, eu nunca sei se eu pronuncio corretamente o nome desse dicionário. Se eu estiver falando corretamente, por favor, fale para mim, ou não, por favor, Mondanel, você não está pronunciando corretamente o nome do dicionário. Pode falar, por favor. Wycliffe, né? Ou Wycliffe. Eu acho que é Wycliffe, né? Wycliffe. Assegura-se que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção, Hebreus 12, do 5 a 11. Já no caso dos adultos, se refere aos que se desenvolvem a alma, corrigindo erros e controlando paixões, segundo Timóteo 3,16. Em virtude disso, educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia. Sua ocupação é um ensino sistemático e contínuo. Grifa o contínuo aqui, hein? Não tem esse negócio de pronto, concluir. Não existe isso. Não existe. Você vai ouvir uma mesma pregação pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida tem coisas a ser acrescentadas na sua vida através daquela exposição. E a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Mateus 28, 20, Atos 15, 35, Colossenses 1, 28, 2 Timóteo 2, 2. Quais que são os objetivos da educação cristã? O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,2. Nesse aspecto, a Escola Bíblica Dominical, a EBD, desempenha com excelência o papel de agência educadora porque evangeliza quando ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus Cristo. Nesta compreensão, o saudoso pastor teólogo Antônio Gilberto, que o Deus o tenha na sua santa glória, enfatiza que são 3 os objetivos específicos da educação cristã. Primeiro é o óbvio, ganhar almas para Jesus Cristo, segundo Coríntios 12, 15.
Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, Gálatas 5:22. E terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre, segundo Timóteo 2:15. Aí ele conclui aqui, não precisa nem comentar nada nisso aqui, né, gente? Está mais do que comentado. Vamos agora para a conclusão dessa sinopse segunda. Meu Deus do céu. Ainda estou na segunda parte, eu achei que já estava chegando na terceira já. A capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. A educação cristã, o progresso, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Atos 17, versos 10 e 11. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras. Salmo, capítulo 1, verso 1, 2. Capítulo 1 não tem, gente, perdão por falar isso. Anula, risca isso. Salmo, capítulo 1, não tem. Eu falei isso aqui no automático. Salmo 1, porque são inários, não são histórias nem textos no sentido... Não, é Salmo 1, verso 1, 2. Não precisa nem falar de número 1, é Salmo 1. Sob a iluminação do Espírito Santo, Efésios 1, 17 e 18, e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico literário. 1 Tessalonicenses 5, 21. A sinopse do tópico 2. No Novo Testamento, Jesus é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução da palavra de Deus. E se eu quiser puxar uma sardinha aqui para o nosso lado, que Jesus é professor e o Espírito é professor. Pegou? É preciso ler a Bíblia diariamente. E aí ele vai trabalhar 3 coisas aqui no tópico 3. A leitura e a disciplina cristã, a leitura e o aprendizado, a leitura e o devocional. Este aqui é o melhor método na minha cabeça, a leitura e o devocional. Você lê todo dia um pedacinho, continuando ali, prosseguindo como devocional, não como método para ler tudo. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem uma relação com castigo, punição. Geralmente a gente vê assim, né? Mas também significa ordem, obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Estou falando com vocês? Amo isso aqui, gente. É assim que a gente quer uma EBD que acerta o alvo. E por isso todo autêntico discípulo é discipulado, disciplinado. É disso que eu estou falando. É isso aqui, é isso que o povo gosta. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Romanos 6, 22. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Salmo 119, 97. 1 Timóteo 4, 13. Você viu que eu não cometi o mesmo erro de chamar Salmos de capítulo, não, né? Salmo 119 não é capítulo, mas é o maior capítulo da Bíblia. Só para vocês entenderem. Desculpa, eu não consegui me esquivar da piada. Ele não é capítulo, mas é o maior capítulo da Bíblia. Tá fraquinho na fé, meu filho? Pega a sua Bíblia e começa a ler em voz alta o Salmo 119 para você ver se você vai ser renovado. A leitura e o aprendizado. Vocês aceitam um café, gente? Tô tomando um cafezinho aqui. Café é vida. O aprendizado é a parte... Pena que a gente não pode tomar café em sala de aula, né?
Eu prego numa igreja direto, gente, aqui em Belo Horizonte, que eles colocam água de coco pra mim no púlpito. Você vê que gracinha. É muito fofo. Eles são cheios desses mimos. Vou pregar e coloca aquele copão assim de água de coco. Água de coco mesmo. Não é água de caixinha de coco, não. É água de coco. Aí você vai tomando aquela água geladinha, que água de coco é bom para nutrir as cordas vocais, assim como água com gás. Mas quem tá falando não pode tomar água com gás, né? Naquela hora não, e pelo menos algumas horas antes de falar também não. Porque gás na bebida e fala é literalmente uma bomba que tá pronta para explodir e não vai ficar bom. Vamos voltar pro texto, por favor. Isso porque o discípulo significa literalmente um aprendiz. O aprendizado é parte intrínseca ao discípulo. Olha para você ver, o discípulo é disciplinado, então não tem que ficar pregando obediência para crente convertido. Se ele é discípulo de Cristo, ele é disciplinado. Se ele é discípulo, ele é aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Verdade. Desse modo, é claro que tem livro que a gente, né, é até um atentado à ecologia, aquele livro ter sido impresso, porque não serve para nada. Mas enfim, tem muita coisa boa, evidentemente. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura bíblica, aprendemos acerca de Deus e do seu plano da salvação. Romanos 1, versos 2 ao 4. Esse aprendizado orienta o discípulo a portar-se parecido com Cristo. Efésios 4:13. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 3,7. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Esse negócio de aprende que nunca chega ao conhecimento da verdade é aquele povo que vive em eterno debate. Sabe, ele tem conhecimento para debater. Gente, morro de preguiça com debate. Já fui convidado para centenas de debates teológicos. Não vou nenhum, recuso todos. E não precisa me convidar, porque eu não aceito participar do debate. Irmão, teologia não se debate. Doutrina bíblica não se debate. Se ensina. Ponto. O resto é vaidade. Vamos ver quem ganhou o debate, porque é sempre assim, né? Nunca é a palavra que ganha, mas os debatedores. Isso é vaidade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 3, 14 ao 15. Debate é uma coisa, diálogo é outra, tá? A leitura e o devocional. Vamos lá. É o que eu mais gosto. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. João 4, 23, 24. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo. No templo não, né, gente? Na catedral, na congregação, enfim, menos templo. Nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Salmo 55, 17, que eu amo fazer. Inclui uma oração, um louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. Salmo 119, 11, 15, 24. Eu confesso que eu tenho sido um pouco displicente com isso. Sobretudo no ano passado, chegou no final do ano, o pessoal voltando da pandemia, parece que queria resolver 2 anos perdidos em 1 ano, em 6 meses. E aí eu fiquei bem falho nessa questão, mas vou voltar a fazer em nome de Jesus. E já agora, em março, os meus cultos devocionais. E aí, culto devocional, você sabe, né? Você canta um louvor, faz uma oração e faz uma leitura bíblica. Esse é seu culto devocional. Isso inclui a oração, louvor e leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. Salmo 119, 11, 15, 24. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras que, por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. João 14, 26. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa própria declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Judas, versículo 3. Aqui está Judas, capítulo 1, verso 3. Judas não tem capítulo.
Judas 3, só. Quem deseja ter Jesus, é a sinopse do terceiro, como mestre, precisa se portar como um disciplinado aluno. O discípulo é disciplinado. Para mim é o que fica nessa lição. O discípulo disciplinado é aprendiz. Discípulo disciplinado, aprendiz. Para mim, essas são as palavras que ficam aqui agora. A palavra diária da leitura, a prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. E aqui, acredito, cara, ó, última folha, ó. Ah, não. Chateado, viu? Hashtag chateado. Acabou o trimestre. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirante, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Conclui o amado pastor Douglas Batista, esse abençoado servo de Deus. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura, ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! Bendito seja Deus pela vida do pastor Douglas Batista. Que homem! Que servo de Deus! Essa daqui, ó, vai ficar na memória. Essa vai ficar na memória. Olha o tema. Aí para você está ao contrário. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Eu já gostei, eu gosto muito de fazer esse canal aqui. Mas se teve uma revista que me deu prazer de fazer, era essa daqui. Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês por estar comigo aqui neste trimestre, compartilhando nossos vídeos, orando por este professor. Eu preciso muito para que o Senhor me dê graça, saúde, ânimo. Enfim, que o Senhor estabeleça a sua misericórdia sempre sobre a minha vida. Muito obrigado, queridos. Vamos para o segundo trimestre. Vamos ver o que Deus preparou para nós através dos seus santos servos, comentaristas da CPAD, enfim. Bora lá? Se você tiver alguma sugestão de tema que a gente também deva trabalhar aqui no nosso canal, fique à vontade, né? Quem sabe? Fazer tipo uma escola dominical nossa, né? A gente fala também as revistas, aí todo domingo a gente aborda um assunto em cadeia, bem interessante. O que vocês acham? Tá aberta a sugestão. Só colocar aqui embaixo que eu leio tudo, tá? Tudo. Eu separo um dia só para ler. É muita coisa, mas eu leio e acaba respondendo a maioria. Tem outro que eu só coloco joinha, né? Porque a pessoa tá mandando elogio, enfim, essas coisas. Abençoando a minha vida, amém. Mas sempre tô atento a tudo. Deus abençoe, muito obrigado, beijo no coração. Não se esqueça desse professor nas suas orações, eu insisto, mais uma vez eu peço, porque a gente precisa, né, irmãos? Sem a palavra e sem a oração, tem condição não. Me perdoe por alguma falha, por alguma coisa que eu disse numa dessas 13 lições que não agradou muitos irmãos. Não foi o meu propósito aborrecê-los, aborrecê-las, ofendê-los, ofendê-las, mas o meu propósito é servi-los com aquilo que eu sei fazer, que é ensinar. Claro que não tenho a pretensão de ser o melhor professor do mundo, mas eu duvido que tenha um professor mais apaixonado do que eu pela arte do ensino. Conta pra ninguém não, tá? Beijo no coração. Tchau.